não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Todos acharam? Aleluia. Então vamos todos juntos repetir esse versículo como exército de Deus, como soldado de Jesus Cristo. Vamos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Meus irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que descreve a sua glória como a única glória. É um Deus, meus irmãos, que sempre estende as mãos para abençoar o seu povo. E nesta noite, quando eu leio esse versículo, Isaías, o profeta messiânico, dizendo que se as mãos do Senhor não estão encolhidas, logo elas estão estendidas. E se seus ouvidos não estão surdos, logo estão abertos. Então pode te ouvir nesta noite e também pode te abençoar nesta noite. Muitas coisas acontecem quando Deus estende as mãos, mas queremos pregar 3 coisas que acontecem quando Deus estende as mãos. A primeira coisa que acontece quando Deus estende as mãos é que Deus cura o seu povo. A segunda coisa que acontece quando Deus estende as mãos é que Deus livra o seu povo. A terceira coisa que acontece quando Deus estende as mãos é que Deus salva o seu povo. Então, nesta noite, a mão do Senhor está estendida para livrar, está estendida para curar, e está estendida para salvar o seu povo. Aleluia! Quando Deus estende as mãos, Deus livra o seu povo. Então, a Bíblia me leva a contar uma história muito poderosa, a qual os irmãos estarão conhecendo, mas o Deus a quem você serve, o Deus das mãos estendidas, livrando o seu povo. E essa história se encontra em 3 lugares na Bíblia. Se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. E também lá em Isaías 37, você vai ver essa história. E também aqui em 2 Crônicas, no capítulo 32, fala essa história. Essa história, meus irmãos, a qual que a Bíblia nos fala, que a Bíblia conta, esse relato aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, que fala que existia um rei que era muito poderoso. E alguém vai me perguntar, um rei que era poderoso? Sim, porque este rei que era poderoso, porque ele tinha um exército. E este rei é o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército. Quando este rei, meus irmãos, o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército, quando eles iam conquistar uma cidade, eles entravam na cidade, destruíam a cidade, matavam os moradores da cidade, saqueavam a cidade. E quando o exército do rei Senaqueribe voltava da peleja daquela cidade, o rei Senaqueribe dava ordens para seus soldados voltarem naquela cidade e botarem fogo naquela cidade. Era por isso que o exército do rei Senaqueribe era tremendo, eram poderosos. Mas chegou um dia, meus irmãos, que o rei de Senaqueribe chamou os seus generais, o seu exército, e disse: olha, vem para cá, meu exército, e todos os meus generais, escutai os que eu tenho para vos dizer. Olha, nós já conquistamos todas essas cidades, mas está faltando uma cidade. E se nós conquistarmos essa cidade, nunca mais as pessoas das cidades que estão ao redor da Síria, que estão circunvizinha ao redor da Síria, não vão se esquecer do exército do rei Senaqueribe e do poderoso rei Senaqueribe. Então, meus irmãos, o rei Senaqueribe disse para os seus generais: mas está faltando uma cidade. E se nós conquistarmos essa cidade, nunca mais as pessoas vão se esquecer do meu exército, e também não vão se esquecer eu como rei da Síria, como rei poderoso. Mas os generais começaram a dizer: mas rei Senaqueribe, nós já conquistamos todas essas cidades, e você está dizendo que falta mais uma cidade? Sim, falta mais uma cidade. E qual é essa cidade que falta para nós conquistarmos, o rei Senaqueribe? Aí a Bíblia conta, a história conta que o rei Senaqueribe disse para os seus generais: olha, essa cidade que falta para nós conquistarmos é Jerusalém. Então vamos até Jerusalém e destruiremos e tomamos Jerusalém. Mas só, meus irmãos, que a palavra Jerusalém diz a Bíblia
que quer dizer a cidade do grande Deus. E eu quero ver quem vai conquistar a cidade do grande Deus. E diz a história, meus irmãos, que o rei da Síria e o seu exército, os seus generais foram para Jerusalém, acamparam ao redor de Jerusalém. E lá, meus irmãos, dentro de Jerusalém, o rei Ezequias, rei de Judá, soube que o rei da Síria veio querer conquistar Jerusalém, soube que o rei da Síria fez cerco ao redor de Jerusalém. Então, meus irmãos, o rei Ezequias, que era o rei de Judá, o rei de Jerusalém, foi até a praça central de Jerusalém, fez um palanque, subiu em cima e disse para o povo: olha, congregai-vos aqui hoje, todo o povo de Judá, e escutai-vos que eu tenho para vos dizer. Olha, aí fora está o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército, mas esforçai-vos, tende bom ânimo, não temai-vos, nem vos espantei-vos, por causa do rei da Síria e por causa de toda a multidão que está com eles, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com eles não está o braço e a carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos, que é o Deus todo-poderoso, que vai guerrear nossas guerras e vai pelejar por nós. Aleluia, Jesus. E quando, meus irmãos, moradores de Jerusalém, soube, quando ouviu essa mensagem, esta palavra do rei Ezequias, aqui foi pouco, mas lá foi maior. O povo começou a criar ânimo e começou a glorificar a Deus, dizendo: oh, aleluia! Louvado é Jeová! E diz a história, meus irmãos, que não faltou mensageiro para sair dentro de Jerusalém, para chegar até onde o rei Senaqueribe estava. E os mensageiros chegou até o rei Senaqueribe e disse: olha aqui, rei Senaqueribe, o negócio ficou meio estranho para o Senhor. O rei Ezequias foi até a praça central, fez um palanque, subiu em cima e pediu para o povo para que congregasse ali, e disse para o povo: olha, aí fora está o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército, mas esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temai-vos, nem vos espantei-vos, por causa do rei da Síria e por causa de toda a multidão que está com eles, porque é maior o que está conosco do que o que está com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos, que é o Deus todo-poderoso, que vai guerrear nossa terra e vai pelejar por nós. E quando o mensageiro falou essa mensagem para o rei Senaqueribe, o rei Senaqueribe ficou irado, começou a dizer: o quê? O rei Ezequias disse essa palavra, então ele vai ver quem eu sou. E diz a história, meus irmãos, que o rei Senaqueribe mandou que trouxessem os seus generais e começou a falar para o seu exército: olha, e pegou um papel na mão, e pegou uma carta, e eu posso ver o rei Senaqueribe escrevendo cartas para o rei Ezequias, do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não vos engane o vosso coração, rei Ezequias, nem vos engane o coração deste povo, rei Ezequias, porque aqui está todas as cidades relacionadas que eu já conquistei, e todas elas disseram que tinha Deus, mas não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. O rei Senaqueribe pegou a carta e entregou para o mensageiro pegou a carta na mão, foi para dentro de Jerusalém, entregou a carta para o rei Ezequias. O rei Ezequias pega a carta na mão e começa a ler a carta. E eu posso ver o rei Ezequias lendo a carta do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não vos engane o vosso coração, rei Ezequias, nem vos engane o coração deste povo, rei Ezequias, porque aqui está todas as cidades relacionadas que eu já conquistei, e todas elas disseram que tinha Deus, mas não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. Meus irmãos, quando o rei Ezequias leu essa carta, eu posso dizer que o rei Ezequias tremeu a sua perna uma da outra. Mas, meus irmãos, diz a história bíblica que lá dentro de Jerusalém havia um homem, havia um profeta, o profeta Isaías, filho de Amós. Então o rei Ezequias mandou que trouxessem o profeta Isaías. O profeta Isaías chega na presença do rei Ezequias: pois não, rei Ezequias, olha o que mandaram para nós. O profeta Isaías pega a carta na mão. Eu posso ver o profeta Isaías da carta do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não vos engane o vosso coração, rei Ezequias, nem vos engane o coração deste povo, rei Ezequias, porque aqui está todas as cidades relacionadas que eu já conquistei, e todas elas disseram que tinha um Deus, mas não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. Meu Deus, misericórdia. O profeta Isaías começou a dar risada e começou a dizer: o quê? Não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos? E começou a dizer para o rei Ezequias: rei
Tem Ezequias. O destinatário dessa carta está errado, rei Ezequias. Deixa eu ver de novo. Não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. E começou a dizer: tem Ezequias. Essas cartas não estão afrontando o seu reinado, não, rei Ezequias. Rei Ezequias, essa carta não está afrontando o povo de Judá, não, rei Ezequias. E o profeta Isaías mandou que o rei fosse para a sua câmara dormir. Mandou que todo o povo de Judá fosse dormir. E o profeta Isaías foi no santuário, dobrou o seu joelho e enviou a carta para o destinatário certo. É esse o Deus que está aqui nesta noite. É esse o seu Deus que está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. É esse Deus que está com as mãos estendidas para livrar o seu povo. Ele te livra nesta noite. Ele te livra nesta noite. Quem sabe você está aqui, está pensando que tudo está perdido, não tem mais jeito, e você está pensando que não vai conseguir vencer, não vai conseguir esta guerra que você está enfrentando, mas Deus te livra nesta noite para te dar um alívio, um refrigério para a sua vida esta noite. Aleluia. Ele estende as mãos. Deus santo. Acredite no seu Deus, das mãos estendidas. Ele te livra, Ele te livra. Temos que acreditar, irmãos e irmãs. Temos vários motivos de adorar e glorificar a Deus. Porque o nosso Deus está com as mãos estendidas. Quem sabe você está aqui esta noite, está enfrentando grandes lutas, está quase querendo parar no meio do caminho, mas não para em nome do Senhor Jesus. Por quê? Ele estende as mãos sobre a sua vida. Acredite em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, meus irmãos, não deixou nenhuma fraqueza de derrota para que nós viemos cair nela. Esse é o nosso Deus que estende as mãos para livrar o seu povo. E de repente, meus irmãos, lá no céu, Deus se levanta do trono e começa a dizer: arcanjos não, são muitos poderosos. Querubins também não, são muitos poderosos. Manda aí o melhor do céu. O anjo veio. Me faça uma gentileza. Tira essa espada gloriosa que você tem aí. O anjo puxa a espada. Você está vendo aquele povo que está de volta de Jerusalém? Aquilo é o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército. Ele disse que não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. Mas desça lá embaixo e extermine todos os soldados do rei Senaqueribe. Veja, meus irmãos. Como que a palavra de Deus é? Ela é eficaz e verdadeira. Está aqui aberta ao seu coração. Aleluia, Você está Pai. proibido de parar. Você Deus está proibido, meu irmão, de não acreditar, pensar, vem para um mundo como esse, mas está pensando que tudo está perdido, não tem mais jeito. Tem jeito sim, minha irmã, meu irmão. Nada está perdido. Nada está perdido. Por quê? Deus Deus santo. manda um anjo para te ajudar. Se um anjo não der, Deus manda 2. Se 2 não der, Deus manda 3, manda 4, manda 5, manda 6, manda 7, manda 8, manda 10. Se os 10 anjos não der, o próprio Deus se levanta do trono e desce para te dar vitória para a sua vida. Aleluia. Meus irmãos, minha irmã, nós temos que olhar para cima, olhar para o alto. Olhe para Jesus, para o autor e consumador de nossa fé, meu irmão, meu irmão. A tristeza está grande, mas acredite que vai passar. A provação está grande, mas vai passar em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sabe Deus está te provando e você, para você orar mais, para você jejuar mais, para você glorificar a Deus mais, abrir o coração de verdade. Temos que parar, meus irmãos, de vir para a igreja, quase voltando para trás, de ficar em casa, no celular, no TikTok, no Facebook. Não, minha irmã, minha irmã. Acredite, venha para a igreja chorando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele estende as mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua parentela. Eu estou aqui porque Deus estendeu as mãos, muitos livramentos Deus já me deu. Muitos livramentos Deus já me deu. E também acredito que Deus deu para a tua vida também. Satanás ele arma um laço para você cair. De repente você passa.
E ele falava, mas eu amei o laço para aquela irmã, para aquele irmão, para aquela jovem, para aquele rapaz. Mas cadê ele? Ele não caiu no laço. Por quê? Porque você passou, minha irmã. Porque a mão de Deus estava estendida e te livrou desse laço do diabo, minha irmã, meu irmão. E a história conta, meus irmãos, que um anjo só, o menor anjo no céu, está aqui em Isaías 37, matou 185 mil homens, e matou também o rei Senaqueribe no pé do Deus dele. E naquele dia, um anjo só matou 185 mil homens. E Isaías, meus irmãos, eu posso dizer que esse anjo pode ser o Senhor Jesus Cristo, em forma teofânica. Foi o anjo do Senhor, foi Jesus que desceu lá no arraial dos Assírios. Puxou a espada e de repente puxou a espada. E quando o rei Senaqueribe levantou pela manhã cedo, ele observa que eles são um acampamento. E ele começou a dizer, mas esta hora já era para o meu exército estar de prontidão para conquistar Jerusalém. Mas para surpresa do rei Senaqueribe, ele vai na primeira tenda dos soldados e olha assim, soldados mortos. Vai na segunda tenda, soldados mortos. Vai na terceira tenda, soldados mortos. Meus irmãos, quando o rei Senaqueribe viu todos os seus soldados mortos, 185 mil homens, diz a história que ele deu uma carreira tão grande, de Jerusalém até a Síria, que esqueceu até o cavalo. E foi para a Síria, para o templo de Dagom, e se ajoelhou Dagom. Dagom, por que tamanha derrota? Dagom, por que tamanha derrota? Mas Dagom não ouve, porque ele é o nosso Deus, que está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Dagom não está nas mãos, porque não é o nosso Deus, que está nas mãos estendidas para livrar o seu povo. Aleluia, Pai. Diz que ele tem boca, mas não fala. Glorificado é teu nome. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Não pode fazer nem bem nem mal. Mas o nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Ele que está aqui esta noite. Ele que te trouxe aqui esta noite. Aleluia, Pai. Ele que te capacita. Ele que te enche, minha irmã, do seu poder, da sua glória. Ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Jesus disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está protegida. A igreja do Senhor, meus irmãos, está guardada. Por quê? Porque Jesus estende as mãos sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja aqui na terra. É por isso que nós temos que continuar. É por isso que nós não podemos parar. Estamos proibidos de parar. Nem para o mundo nós não prestamos mais, meu irmão. Nem para o mundo nós não prestamos mais. Se você voltar, você vai passar vergonha. O que você vai fazer no mundo? Vai ficar amassando barro lá para Faraó? Vai voltar a amassar barro para Faraó, ser escravo de Satanás? Fazer a vontade da carne? Não, minha irmã, continue em nome do Senhor Jesus. É bom servir a Deus. É bom continuar. É bom estar aqui para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Porque sempre a mão de Deus vai estar estendida sobre as nossas vidas. Sempre esteve estendida, desde lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, a saída do povo de Israel, através de Moisés, Deus sempre esteve com as mãos estendidas, livrando o seu povo, guardando o seu povo. E diz a história que não ficou nenhuma unha lá no Egito. Saiu tudo do Egito e foram para o deserto para adorar a Deus. E diz aqui Êxodo e Deuteronômio que a roupa do povo não ficava velha, não, e cada vez que eles cresciam, a roupa ficava grande, ajustada no seu corpo, não ficava velha, não ficava pequena, nem longa. Por quê? Porque Deus estava com as mãos estendidas para cuidar do seu povo, para guardar o seu povo, para livrar o seu povo. Aleluia! Hoje não tinha água, Deus deu a carne, Deus deu o pão, Deus deu sol, Deus aqueceu eles contra o frio no deserto. Por quê? Porque Deus estende as mãos, meus irmãos, sobre o seu povo. É esse o nosso Deus, meus irmãos. A mão do Senhor está estendida para livrar. Aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 43, você vai ver que Deus está com as mãos estendidas para curar o seu povo. Um homem que ninguém dava nada para ele, um homem insignificante. Mas este homem vai nos ensinar aqui esta noite. Bartimeu, todo mundo conhece.
Bartimeu, meus irmãos, o homem cego, o mendigo de Jericó. Estava ali mendigando à beira do caminho, pedindo esmola, me deu uma esmola, me deu uma esmola. Era cego, era mendigo de Jericó. E Bartimeu, ele era cego, mas ouvia. E de repente, ele estava ali pedindo esmola, ele começou a observar aquele barulho, um barulho de festa, alguém estava entrando em Jericó. E de repente ele queria saber o que está acontecendo em Jericó, por que todo esse alvoroço em Jericó? Quem está entrando em Jericó? E ali os amigos de Bartimeu falavam: Bartimeu, você não está sabendo quem está entrando em Jericó? Mas quem é que está entrando? Me diga, rapaz, eu sou cego. Você não está vendo que eu sou cego? Eu só ouço barulho, se alguém está entrando importante em Jericó. Quem é? É a rainha de Sabá e sua grande comitiva? Não, Bartimeu, que é a rainha de Sabá e sua grande comitiva? Não, então quem é, rapaz? Quem está entrando em Jericó? É Pilatos. Não, que Pilatos, Bartimeu? Então quem é, rapaz? Me diga, é Herodes? Não, Bartimeu, que é Herodes, Bartimeu? Mas quem é que está entrando em Jericó? Me diga, eu sou cego. E aquele rapaz que conhecia Bartimeu falava para Bartimeu: Bartimeu, quem está entrando em Jericó, Bartimeu? É Jesus de Nazaré, Bartimeu. E Bartimeu começou a dizer: mas Jesus de Nazaré? Não pode ser Jesus de Nazaré, porque alguém lá em Atos falou: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Bartimeu começou a dizer: mas espera um pouco, Jesus de Nazaré? Aquele homem que lá na cercania de Betânia, ele foi até o túmulo que estava um homem morto, que era lá Lázaro, seu amigo. Ele gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Mas... sim, Bartimeu, é esse mesmo, Bartimeu. Mas espera um pouco, aquele homem, Jesus, que quando estava entrando numa região ali em Jerusalém, ali havia uma mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia crônica, de um fluxo de sangue, e ela rodeou por trás de Jesus. Ela não podia tocar em ninguém, tocou somente na hora dele, e logo ela foi sarada. Sim, Bartimeu, é este mesmo, Bartimeu. Mas espera um pouco, é aquele homem que quando aquela mulher que andava carcovada e não podia se direitar, e logo Jesus olhou para ela e disse: mulher, está livre desse espírito de enfermidade. Sim, Bartimeu, é este mesmo, Bartimeu. Então espera um pouco, chegou a minha vez. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém tentou silenciar Bartimeu, tentou calar Bartimeu, mas não conseguiram, porque Bartimeu insistiu. Nós temos que insistir, meu irmão. Nós temos que perseverar, nós temos que insistir. Temos que insistir, gritar, orar, pedir para Deus por um milagre na sua vida. Essa enfermidade vai ter que sair em nome do Senhor Jesus, porque Deus está com as mãos estendidas para curar o seu povo. Aleluia, Não Pai. existe enfermidade que Deus não cure, minha irmã. Se seus órgãos, seu corpo está fraco, Deus vai fortalecer esta noite. Se seu corpo não está bem, o seu corpo, o seu rins, o seu fígado, o seu coração está ruim, Deus vai renovar, Deus vai te curar, em nome do Senhor Jesus nesta noite. Porque Ele estende as mãos para curar o seu povo. E Bartimeu ali, Jesus fala: olha, traga aquele que me clama. Bartimeu foi levaram Bartimeu até Jesus. Jesus olha para Bartimeu e ele inclina o rosto para o rosto de Jesus, Bartimeu, e ele fala, Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Veja, meus irmãos, que é tão simples. A pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, meu irmão, minha irmã? Jesus está aqui nesta noite, está com as mãos estendidas para curar. Jesus já me curou de sinusite, de alérgica. Jesus já me curou de queimação. Eu não podia tomar café, era um veneno para quem tem queimação, refluxo. Deus me curou. Eu estava com um problema no meu joelho, dores no meu joelho, Jesus me curou. Por quê? Porque Ele estende as mãos para curar o seu povo. Temos que acreditar, meu irmão. Temos que aceitar o que emana aqui em cima desse altar. Porque Deus falou, é a boca de Deus falou através do sacerdote, do pastor, do pregador, do missionário. Temos que acreditar, meu irmão. Aqueles cultos de antigamente, eu sou crente desde 1980. Eu nasci no berço evangélico. Mas quando eu via para a igreja com a minha mãe, meus irmãos, os irmãos já vinham chorando no caminho para glorificar a Deus na igreja. Já vinha falando em língua estranha naquela época, há 40 anos atrás.
Pessoas já vinham sentindo a presença de Deus, se trocando, se arrumando, ou me falaram em línguas estranhas. Hoje nós não vemos mais isso, não tem mais pessoas desse jeito. Parece que o Pentecostes sumiu da igreja. Não! Nós somos pentecostais de verdade, meu irmão, minha irmã. Agora mesmo temos um foco de teologia pentecostal da CDAPB, e foi tratado isso ali no Rio Claro, na igreja do pastor Cisac Valadares. E eu estava lá cozinhando para os irmãos, eu sou cozinheiro. Eu sou cozinheiro do Ministério do Caminho. Aquelas comidas que você come ali, às vezes, na reunião de obreiro, nas primeiras segunda-feira, nós que estamos ali cozinhando para os irmãos. E cozinhamos ali essa missão que Deus nos deu, cozinhamos ali para mais de 3.000 pessoas, esposas de pastores e pastores. E foi uma bênção, trataram ali que a igreja do Senhor Jesus é pentecostal. É pentecostal, meus irmãos, nós somos pentecostais de verdade, meu irmão, minha irmã. Nós temos que voltar àqueles cultos que nós falávamos em línguas estranhas, que nós sentimos a presença do Senhor, que nós chorávamos, meus irmãos, que nós víamos para os cultos de oração, ajoelhamos e oramos 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho. Nós temos que voltar esses tempos, meus irmãos, porque Deus está com as mãos estendidas para avivar a sua igreja. A mão do Senhor está estendida para curar o seu povo. Não tem jeito, meus irmãos. Jesus, Ele nos disse para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele disse para os seus filhos, coisas maiores do que essa nós iríamos fazer. Você também tem esse poder nas tuas mãos, minha irmã, meu irmão. Esse poder está nas tuas mãos de orar pelos enfermos, eles serem curados, de orar por uma pessoa aleijada e ela voltar a andar, de orar por uma pessoa morta e ela se ressuscitar de novo. Esse poder está aí nas tuas mãos, não é só uma mão de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, não! Esse poder está com a igreja, meu irmão, está aí com você, no seu coração, dentro do seu íntimo, da sua alma, no Aleluia! seu espírito, na sua mente, Eu creio, na Deus. sua alma, aí está. Você é um discípulo de Jesus. Jesus, meus irmãos, sempre estava com o discípulo e sempre estava com a multidão, mas o interesse para Jesus era o discípulo, porque ali Jesus estava instruindo, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que essa. E eles ali instruíam as pessoas, falavam para as pessoas. Então, meus irmãos, nós somos os discípulos de Jesus, todos nós aqui estamos. Você é discípula de Jesus, vocês são discípulos de Jesus. A partir de hoje, em nome do Senhor, declare que a mão do Senhor está estendida sobre a vida das pessoas, para livrar, para curar. Meu irmão, minha irmã, isso quer dizer, meus irmãos, que você também é um missionário para fazer essas coisas. Jesus nos capacitou. Não é só aqueles que estão nos altares, também é embaixo. Vocês são usados por Deus. Vocês, a Almadélia também, os jovens é usado por Deus, a Almadélia é usado por Deus. Quando tem aquele culto só com as irmãs, aqui fica cheio de irmã, aí você vê a glória de Deus, você gosta da irmã, a irmã pula, a irmã glorifica, a irmã exalta, sai profetizando. Por quê? Porque a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. A mão do Senhor está estendida para livrar, está estendida para curar, está estendida para salvar o seu povo. Você vai ver aqui em Jonas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e diante. Você vai ver a história de Jonas. Jonas! O profeta em decadência, o profeta fujão. Deus chamou Jonas e disse, olha, Jonas, vai para Nínive e prega o arrependimento. Mas Jonas desobedeceu a Deus. Foi para Tarsis. Entrou no navio e foi para o porão dormir. Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar também com isso. Quando você tem uma chamada de Deus na sua vida, se Deus te mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você falar, você fale. Se Deus mandar você entregar, você entregue em nome do Senhor Jesus. Porque aonde Deus te mandar, você pode ir. Porque as pessoas vão ser salvas através, Senhor, da sua vida, minha irmã. Por quê? Porque a mão de Deus está estendida para salvar o seu povo. Temos que parar de ser desobediente à voz do Espírito. Tem pessoas aqui que Deus está me mostrando, que Deus está te acordando de madrugada para você orar e você não está orando. Quem sabe Deus quer te levantar como uma missionária, como missionário no seu bairro. Não precisa vir para a África. Apesar que pode acontecer, né? Deus te capacitar, Deus usar os líderes aqui da terra e te mandar para a África, te mandar lá para a Índia.
Lá, mas é perigoso, né? Lá os crentes e os missionários estão morrendo. Mas morrem, mas acreditando em que vai ser salvo. Eles estão sendo mortos, muitos países ficam no paredão, eles trazem os crentes para negar o nome de Jesus. Já pensou em entrar aqui, aqueles homens capuçados, entrando todos nós aqui para negar o nome de Jesus? Já pensou como isso acontecer isso? Quantos aqui não ia continuar com Jesus, não ia negar o nome de Jesus? Todos iam aceitar ser mortos por Jesus? Ou por amor a Jesus? Pode me enfiar a bala, eu continuarei na presença de Deus, continuarei servindo a Deus, porque este mundo não é nosso, meu irmão. Esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. E o morrer para o crente é lucro, porque nós iremos encontrar com Jesus, iremos morar com Jesus. E a Bíblia diz que os mortos não verão primeiro. Se quiser ver Jesus primeiro, é só morrer. E ali, meus irmãos, Jonas foi para Nínive, para Tarsis, se obedeceu à voz do Senhor, e lá no porão, naquele navio, aí veio a grande tempestade, aquela tempestade que parecia que ia afundar o navio, e os marinheiros que ali estavam, começou a falar um para o outro, porque não sobreveio essa tempestade, o nosso navio vai afundar, e de repente aparece Jonas, o desobediente, e começa a dizer, olha, toda essa tempestade foi por minha causa, porque eu desobedeci a voz do Senhor, e eu estou indo para Tarsis por desobediência, mas me joga no mar, que essa tempestade se acalmará. Veja, meus irmãos, que Jonas aceitou ser jogado no mar, e ali, meus irmãos, um grande peixe engoliu Jonas. Não adiantou, meus irmãos, quando você não quer, não adianta, você vai ter que ir, você querendo ou não. Jonas foi engolido por um grande peixe. E ali no peixe, nas entranhas do mar, lá na profundeza do mar, nas entranhas do peixe, Jonas começa a orar, ele começou a se arrepender. O que ele tinha feito, desobedeceu a ordem de Deus. E ele começou a orar. E Deus ali ouviu a oração de Jonas na profundeza do mar, lá no ventre do peixe. Jonas, meus irmãos, foi salvo, porque ele podia ter morrido. Mas Deus tinha um plano para realizar através da vida de Jonas. E o peixe, meus irmãos, foi ali, vomitou Jonas na praia de Nínive. Jonas sai do peixe, sai ali naquela praia de Nínive e começa a gritar, olha, se convertam porque Deus vai destruir essa cidade. Se convertam porque Deus vai destruir essa cidade. E a Bíblia diz que por causa da pregação de Jonas, todos os moradores de Nínive e de Sorona aceitaram a Jesus, a Deus, como Senhor e Salvador de sua vida. Deus estende as mãos sobre a sua parentela, minha irmã. Deus estende as mãos sobre a sua família. Deus vai salvar o seu esposo. Deus vai salvar o seu filho. Não vai demorar muito. Deus vai estender as mãos sobre a sua família e você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Deus estende as mãos para salvar. Deus está aqui esta noite, Ele está falando com você aqui hoje, minha irmã, meu irmão. E quantas pessoas aceitaram Jesus? Diz a história aqui que foi 120 mil pessoas aceitaram a Jesus, a Deus, com a pregação de Jonas. Mas eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus de Nazaré. Qual a permissão da sua festa querida? Fiquemos de pé, meus irmãos. Jesus está aqui nesta noite. A mão de Deus está estendida para livrar, está estendida para curar, está estendida para salvar o seu povo. Quem sabe você está aqui hoje, está achando que aquele seu vizinho não pode ser salvo, seu vizinho do lado esquerdo não pode ser salvo, seu vizinho do lado direito não pode ser salvo. E às vezes você nem quer que Deus salve ele, como Jonas também não quis que a nação de Nínive podia ser salvo. Porque Jonas conhecia a nação de Nínive. Nínive era uma região da Síria também. E aquele povo era um povo cruel, um povo sanguinário. Fazia muita maldade. E Jonas não queria que Deus salvasse a nação de Nínive. Mas Jonas esqueceu que lá em Lamentações 3:22 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias, que não tem fim. Sabe por que você está aqui hoje, minha irmã? Sabe por que eu estou aqui hoje?
Porque o nosso Deus é misericordioso. Glória a Deus, Já aleluia. estaríamos certos, mas nós estamos destruídos. Já aí continuando lá no mundo, fazendo o que o diabo gosta aqui, fazendo a vontade da carne, fazendo o pecado. Não, mas não! Aconteceu isso, por quê? Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele Aleluia. salvou você também. Você está aqui glorificando a Deus. Eu quero convidar você que está enfermo, você que está aqui esta noite, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Você que ouviu essa mensagem esta noite, vem aqui na frente. Não se acanhe, não. Vem aqui na frente, que eu vou orar por você. Deus está com as mãos estendidas para curar, está com as mãos estendidas para livrar, está com as mãos estendidas para salvar esta noite. Aleluia. Você que tem um parente que não é crente, vem aqui na frente e interceda por ele, ele vai ser alcançado através dessa oração. Aleluia. E no próximo culto, ele pode entrar por essas portas e escutar aqui o pregador legal e aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Vem aqui na frente, se conscientize, não tira o protocolo, tira a etiqueta, não. Você está na casa de Deus. Esse jovem que vocês estão vendo aqui, eu sou o Paulo aqui me conhece, a família do Manuel Azevedo me conhece. Eu era um ex-drogado, eu sou um ex-viciado no crack, ex-viciado na cocaína. Já participei em quadrilha para assaltar banco. Mas Deus me livrou, e por causa de uma mulher, uma irmã, e a nós, dirigentes de oração, que já dorme no Senhor, passava no corredor da minha casa, eu olhava as janelas da sala e via a minha mãe ali com o seu rosto postado no som da sala, ela falava: Marcos, Deus sabe meu filho Marcos, Senhor. Não deixe que ele leve um tiro, Senhor. Não deixe que ele vai preso, Senhor. E quando a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode tudo em seus efeitos. Deus me mirou no céu e sentiu a terra. E que eu abriu a minha vida pela igreja. E eu me entreguei para o Senhor Jesus Cristo. Hoje, amigos meus disseram que eu ia estar longe da igreja, mas faz mais de 40 anos que eu proclamo e predigo a palavra do Senhor. Aleluia. Deus Santo. Você que tem um parente que não é crente, e você está aqui com o desejo de ver na presença de Deus, vem aqui na frente, através de você, a sua família vai ser salva, o seu filho vai vir para a igreja, o seu tio, a sua tia, a sua prima, o seu avô vai vir para a igreja. Estamos num culto missionário esta noite. Acredite em nome do Senhor Jesus, acredite em nome do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja missionária. Aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos para o céu. Pai celestial que está no céu, que está nas vidas, que é na frente, Senhor. E acredita que as portas estão estendidas para curar, está com as portas estendidas para livrar, está com as portas estendidas para salvar. Pai querido, eu fui das mãos sobre a vida do teu servo. Ó Deus querido, venha curar a enfermidade, venha repreender essa enfermidade. Justiça, que venha ser solucionada em nome do Senhor Jesus. Problema conjugal, problema sentimental, livra, Senhor, desse problema, desse espírito demoníaco, de separação, de divórcio, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Venha curar essa irmã, venha curar esse irmão. Pai, abençoa esse jovem, abençoa esse jovem, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Venha trazer cura agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Problema nos órgãos, problema no pâncreas, problema nas pernas, problema no rim, problema no coração. Venha agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Acredite, glorifica a causa do Senhor. Jesus te cura nessa noite. Jesus te cura nessa noite. Jesus te livra dessa causa. Jesus te livra. Jesus salva a sua família. Jesus salva a sua parentela. Aleluia, Deus. Glorificado é teu nome, papai. Salva, Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive.
Espírito. Porque ele só vitória da vitória.